tarde, gente. Vamos falar do assunto novo, que é a congruência de triângulos, tá? Lembrando que o que é ser congruente? É ser igual, ou seja, ter as mesmas medidas, né? Então a gente vai ver quando dois triângulos, ou três, enfim, quando um triângulo ele é congruente ao outro. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho esse triângulo que eu vou chamar ele de triângulo, vou pegar até o exemplo do livro, ABC, e eu tenho um outro triângulo aqui, esse aqui é o ABC, vou afastar aqui um pouquinho, botar o C para cá, esse aqui é o S, RST, tá? É o exemplo do livro. Então, esse lado aqui mede 3 centímetros e esse aqui também mede 3 centímetros. Esse aqui mede 4 centímetros. Aliás, não, vamos botar assim. Esse aqui mede 4 centímetros. Esse aqui mede 3 centímetros. Esse lado aqui mede 5 centímetros. E esse aqui mede 5 centímetros. Tá bom? Aí eu tenho esse ângulo A, tenho esse ângulo B, tenho esse ângulo C. Aqui eu tenho o ângulo R, tenho o ângulo S e tenho o ângulo T. O que a gente observa aqui? Que esse triângulo tem um lado de 3 e esse também tem 3 centímetros. Esse aqui tem um lado que mede 4 e esse aqui também tem. Esse aqui tem um lado que mede 5 e esse aqui também tem. Ou seja, é um triângulo que a medida dos lados dos dois são iguais, tá? Agora vamos ver os ângulos internos, tá? Como representa a medida? Ó, aqui eu tenho uma voltinha só. E esse aqui também tem. O que significa? Que esse ângulo tem a mesma medida desse. Esse ângulo B tem 2 voltinhas e esse ângulo S também tem. O que significa? Que esse ângulo tem a mesma medida desse. E esse triângulo C tem 3 voltinhas. E o ângulo T também tem 3. Significa que esse ângulo C tem a mesma medida do ângulo T. Tá bom? Então a gente representa a mesma medida através do ângulo, por exemplo, quem tem a mesma medida, a gente bota uma volta para um, uma volta para o outro, é a mesma medida. Tá? Se aqui tem 2, aqui tem 2, tem a mesma medida. Se aqui tem 3, aqui tem 3, é a mesma medida. Isso para representar um triângulo qualquer, tá? Então eu posso dizer com toda certeza que esse lado aqui, AB, ele é correspondente de qual lado de 3 centímetros? RS. Tá? AB e RS são correspondentes, tá? Vamos ver, o lado AC mede 4, o lado RT mede 4. O lado BC mede 5 e o lado ST mede 5. O que eu posso dizer aqui? No caso, né? Que eles são correspondentes. Esse é correspondente desse. Por quê? Porque tem a mesma medida. Esse lado é correspondente desse lado do outro triângulo, porque tem a mesma medida. Esse lado é correspondente desse lado que tem a mesma medida, tá bom? Então, eu tenho esse triângulo e os lados dele têm os lados desse triângulo têm lados correspondentes desse, tá? E a gente falando em ângulo interno, eu tenho aqui o ângulo A, tenho o ângulo B e tenho o ângulo C. Aqui eu tenho o ângulo R, tenho o ângulo S e tenho o ângulo T, tá? Aqui desse aqui eu tenho o ângulo interno A, tenho o ângulo interno B e tenho o ângulo interno C. E desse aqui eu tenho o R, tenho o S e tenho o T. Tá? Vou botar o
símbolozinho de ângulo aqui, tá? Então, o ângulo C corresponde a qual ângulo? O ângulo T, né? Então, ó, C corresponde ao ângulo T. O ângulo B corresponde a qual? Ao S. O ângulo B vai corresponder ao ângulo S. E o ângulo A vai corresponder ao ângulo R. Tá bom? Ó, corresponde. Por quê? Porque tem a mesma medida. Então, a gente observa o quê? Que eles têm os lados correspondentes, tá? E eles têm ângulos internos correspondentes. Quando isso acontece, eu falo o seguinte. Eu vou representar o triângulo assim, ó. Triângulo ABC, tá? Ele é congruente ao triângulo RST, tá? Triângulo ABC é congruente ao triângulo RST. Isso aqui é o sinal de congruência, é o símbolo de congruência. Tá bom? Então, eu posso afirmar com toda certeza que esse triângulo, ele é congruente a esse triângulo aqui. Nos casos de congruência de triângulo, nós temos 3 casos a considerar, tá? Então, nós vamos estudar, aliás, 4 casos. A gente vai estudar um por um, tá? Primeiro caso. Primeiro caso é quando ele tem os 3 lados iguais. Os 3 lados congruentes. Vou botar só os 3 lados, tá? Pronto. Esse caso aqui eu vou chamar de L, L, L. Lado, lado, lado. O triângulo não tem 3 lados? Então, os 3 lados são congruentes. Os 3 lados de um são congruentes aos 3 lados do outro. Então, esse caso a gente fala L, L, L. Qual é o caso? L, L, L. Lado, lado, lado. Tá bom? Como é que seria isso? Eu tenho um triângulo aqui. Triângulo A, B, C. E eu tenho esse triângulo aqui, ó. F, G. Eu vou dizer que AB, ó, tá? Esse lado AB, ele é correspondente ou congruente a esse lado EG. Esse lado AC é correspondente a esse lado aqui, ó, FG. E o lado e esse lado aqui, BC, é correspondente a esse lado EF, tá? Ó, esse lado tem a mesma medida desse, esse lado tem a mesma medida desse e esse lado tem a mesma medida desse, tá bom? Um tá virado para cima, outro tá virado para baixo, mas não importa, ok? Eles são congruentes, porque basta que os 3 lados sejam correspondentes, os 3 lados desse triângulo sejam correspondentes a 3 lados desse aqui, os 3, para eu afirmar com toda certeza que esse triângulo ABC é correspondente, é congruente na realidade a esse triângulo aí, tá? Eu vou dizer que o lado AB, ele é congruente ao lado EG, tá? O lado BC é congruente ao lado EF. E o lado AC, é esse aqui, é congruente ao lado FG. Tá bom? Então, o que eu tiro daqui, ó? O que eu vou tirar daqui? Se acontece isso aqui, eu posso dizer que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EFG. Tá bom? Por quê? Porque um lado de um triângulo
é correspondente os 3 lados de um triângulo são correspondentes a 3 lados do outro triângulo, ou seja, tem a mesma medida. Então, se isso acontece, eu posso afirmar com toda certeza que esse triângulo ABC, ele é congruente a esse triângulo EFG, tá bom? Ele é igual na realidade. E que caso é esse de congruência de triângulo? É o caso LLL, lado, lado, lado. Porque a gente estava falando só, até agora é só disso, lado, 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 tá bom? Agora vamos ver o próximo caso. Vamos lá, segundo caso. É lado, ângulo, lado. A gente chama esse caso, né? A gente abrevia. Qual é o caso? É lado, ângulo, lado. Não, a gente fala assim. Caso LAU. Lado, ângulo, lado. A gente fala assim. Qual é o caso? É o caso LAU. L-A-L. LAU. Tá? Como é que acontece esse caso? Vamos lá. Eu tenho um triângulo aqui. Um triângulo A, B, C. E eu tenho um triângulo MOP, tá? Vamos lá. Então, o que acontece? Eu tenho esse lado que é congruente a esse, corresponde a esse. Eu tenho esse ângulo A que corresponde a esse ângulo O. E eu tenho esse lado AC que corresponde a esse lado OM. Se eu tenho essas 3 informações aqui, que um lado desse é igual a esse, que um ângulo desse é igual a esse, e se esse ângulo e esse lado é igual a esse, observa que esse ângulo aqui foi formado pelos 2 lados correspondentes, ó, tá? Não estou falando nem desse ângulo desse, estou falando desse, ó. Lado vai seguindo uma sequência assim, ó, tá? É igual um caminho, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Pronto. Então, eu posso dizer se o lado AB é congruente ao lado OP. Se o ângulo A é congruente ao ângulo O. E o lado AC é congruente ao lado OM. Se acontece isso aqui, com esses 2 triângulos, eu posso afirmar que o triângulo ABC é congruente ao triângulo vou botar aqui, ONP, tá bom? Esse triângulo, se acontece isso aqui, esse triângulo é congruente a esse triângulo. Tá bom? Ou seja, eles são triângulos iguais, tá ok? Agora vamos para um próximo caso. Nosso terceiro caso é o caso ângulo, lado e ângulo. Como é que eu vou chamar esse caso? Ala. Caso simplesmente chamo ele de ala. Ângulo, lado, ângulo. Como é que acontece isso aqui? Vamos lá. Eu tenho esse triângulo ABC, tá? Então, eu tenho aqui esse ângulo A, tá? Agora, vamos botar um outro triângulo aqui. Triângulo EFG. Eu tenho aqui esse ângulo, tenho esse lado e tenho esse ângulo F. Observa que esse ângulo A corresponde a esse ângulo E, ou seja, congruentes, são iguais. Esse lado aqui, AB, é congruente desse lado EF, ó. Aqui tem um pauzinho, aqui tem outro, né? Um tracinho. E aqui tem outro. Significa que esse lado tem a mesma medida desse. E o ângulo B aqui, ó, com 2 ondinhas, e o ângulo F também com 2 ondinhas. Isso significa que esse ângulo tem a mesma medida desse aqui, tá?
Observa que acompanha direitinho, ó, acompanha ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo, viu? Não fica assim, ângulo, lado, ângulo, não. Vai seguindo uma sequência. O que está um do lado do outro? Ó, ângulo, lado, depois o ângulo. Então, eu posso dizer que se o ângulo A é congruente ao ângulo E, o lado AB é congruente ao lado EF e o ângulo B é congruente ao ângulo F. Se isso acontece, eu posso afirmar com 100% que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EFG. Tá bom? Por quê? Acontece isso aqui. Se eu tenho essas três informações num triângulo, que são iguais, nesse par de triângulos aqui, eu posso afirmar que esses triângulos são iguais. Eu não preciso nem saber essa medida desse lado, nem a medida desse, nem esse ângulo. Eu posso com certeza, sem sombra de dúvida, afirmar que esse triângulo é igualzinho a esse aqui. Tá ok? Sem precisar ter essa informação desse lado, essa informação desse ângulo, nem essa informação desse lado. Eu já sei, tá bom? Já me garante. E o quarto e último caso, gente, no caso, lado, ângulo e ângulo oposto, ó. Lado, ângulo, ângulo oposto. Vamos ver o que é isso aqui, tá? Como é que eu chamo esse caso? Lado, ângulo e ângulo, bota um Ozinho de oposto, tá bom? Como é que isso funciona aqui? Vamos lá. Eu tenho esse triângulo aqui, ABC, ABC. Eu tenho esse triângulo aqui, FGH, tá bom? Então, eu vou dizer que esse ângulo é congruente desse ângulo. Aliás, não vou dizer isso aqui não. Eu vou dizer que esse lado é congruente desse lado, tá? Eu vou dizer que esse ângulo é congruente desse ângulo aqui. E eu vou dizer que esse ângulo é congruente desse ângulo aqui. Aliás, gente, até eu viajei agora aqui, tá? Aí no caso, ó, o lado congruente a esse, um ângulo congruente a esse aqui, e o outro ângulo é um ângulo oposto ao lado que é congruente. Oposto significa que tá bem em frente, tá? Não tá do lado, não. Então, ó, esse lado congruente a esse, qual é o ângulo que está em frente a ele? É o A. Então, quando eu tenho esse ângulo A aqui, igual a esse ângulo F também, ó. O ângulo F está na frente do lado igual dos triângulos. Ângulo A tá na frente do lado igual dos triângulos. Então, está em posição oposta. Então, quando eu tenho esse caso, tá? Lado, ângulo e ângulo oposto ao lado aqui, ó, igual, significa que esses dois triângulos, eles são triângulos iguais, são triângulos congruentes. Então, se eu tenho BC congruente a GH, se eu tenho o ângulo B congruente ao ângulo G, e se eu tenho o ângulo A congruente ao ângulo F, eu posso afirmar, vou dar umas chaves aqui, que o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo FGH.
FGH. Tá bom, gente? Então, esses são os casos de congruência. Né? LLL, o caso LAU, lado, ângulo, lado, o caso ALA, ângulo, lado, ângulo, e o caso LA, ângulo oposto, lado, ângulo e ângulo oposto. Tá bom? Então, os 4 casos de congruência de triângulo. Ok? Por hoje é só. Até a próxima.